Existe um tipo de mensagem que não chega pelos ouvidos, que não bate à porta, que não pede licença para entrar. Ela vem no silêncio da madrugada, quando o corpo descansa, mas a alma desperta. Vem em forma de imagens, sensações, histórias que parecem reais, mas que desaparecem com o amanhecer. Esse é o idioma secreto do universo. A linguagem que seus mentores espirituais usam para te alcançar quando a mente finalmente se cala. Talvez você já tenha acordado com o coração acelerado, com aquela sensação estranha de que acabou de viver algo importante, algo que não deveria esquecer. Ou talvez tenha tido aquele sonho que volta, que se repete, que insiste em te mostrar a mesma cena, o mesmo símbolo, a mesma pessoa. E você acorda pensando, o que isso significa? Por que não consigo parar de pensar nisso? Zíbia Gasparetto dedicou sua vida a nos ensinar que nada é por acaso, nada. Nem os encontros, nem as despedidas, nem os sonhos que visitam você enquanto dorme. Ela dizia que nossos sonhos são pontes, conexões diretas com planos superiores, com aqueles que nos amam do outro lado e que nunca param de cuidar de nós. E quando esses sonhos chegam carregados de símbolos, de avisos, de revelações, é porque algo está prestes a mudar. Algo grande, algo que pode alterar completamente o rumo da sua vida. Mas aqui está o problema. A maioria das pessoas acorda, balança a cabeça, esquece o sonho em poucos minutos e segue a rotina como se nada tivesse acontecido. E assim mensagens preciosas se perdem, avisos importantes são ignorados. Oportunidades divinas passam despercebidas, porque nós fomos ensinados a acreditar que sonhos são apenas sonhos, fantasias aleatórias do cérebro cansado. Mas e se não forem? E se cada imagem, cada sensação, cada pessoa que aparece nos seus sonhos estiver tentando te dizer algo urgente? Neste vídeo, você vai descobrir como seus sonhos podem ser a chave que está faltando para desbloquear o seu destino. Você vai aprender a reconhecer os sinais, a interpretar as mensagens e, principalmente, a não ignorar mais aquilo que o universo está gritando para você em sussurros noturnos. Porque tem um sonho que você teve recentemente que pode estar mudando tudo. E se você não prestar atenção agora, pode ser tarde demais. Você já acordou com aquela sensação de que viveu algo real? Tão real que por alguns segundos você nem sabia mais onde estava? O sonho era tão vívido, tão intenso, que mesmo acordado você ainda conseguia sentir as emoções, ver as cores, ouvir as vozes. E então, aos poucos, a realidade volta. Mas algo dentro de você mudou. Algo foi tocado. Algo foi despertado. Zíbia sempre nos lembrava que a alma não dorme. Enquanto o corpo repousa, ela viaja. Ela se encontra com seus mentores, recebe orientações, visita lugares no plano espiritual que a mente consciente não consegue acessar. E quando você acorda, traz de volta fragmentos dessas experiências. Nem sempre com clareza, nem sempre com lógica, mas sempre com um propósito. E não é fácil, porque vivemos em um mundo que desvaloriza o invisível. Tudo precisa ser explicado, comprovado, racional. E os sonhos? Os sonhos são tratados como se fossem apenas ruído mental, imagens sem sentido que o cérebro cria para se entreter. Mas você sabe lá no fundo que não é só isso. Você sente que há algo mais. Algo sagrado acontecendo enquanto você dorme. Talvez você tenha sonhado com alguém que já partiu. E aquele encontro foi tão verdadeiro, tão reconfortante, que você acordou em paz pela primeira vez em meses. Ou talvez tenha sonhado com uma situação que ainda não aconteceu, mas que dias depois se tornou realidade exatamente como você viu. Coincidência? Zíbia diria que não. Ela diria que você recebeu uma visita, um aviso, uma preparação. Os sonhos que realmente importam, aqueles que carregam mensagens dos seus guias espirituais, têm características especiais. Eles não são confusos, eles não são caóticos. Eles têm clareza mesmo quando usam símbolos. Eles deixam uma marca emocional forte. Você acorda e sente que aquilo foi importante, mesmo sem entender completamente o porquê. E essa sensação não te abandona. Ela fica ali sussurrando, pedindo atenção. Mas aí vem o medo. Será que estou inventando coisas? Será que estou dando importância demais? E se for só um sonho comum? E você empurra aquela mensagem para o canto da mente, onde ela vai ficando cada vez mais distante, até desaparecer completamente. E com ela, vai embora também uma oportunidade, uma orientação, um caminho que estava sendo iluminado especialmente para você. Zíbia Gasparetto sempre foi muito clara sobre uma coisa. A vida não é uma sequência de acasos. Você não está aqui por acidente. Você não enfrenta os desafios que enfrenta por azar. E você definitivamente não sonha o que sonha sem motivo. Cada experiência, cada encontro, cada sonho faz parte de um plano maior, de um aprendizado que sua alma escolheu viver. Ela explicava que nossos mentores espirituais, aqueles seres de luz que nos acompanham desde antes de nascermos,
estão sempre tentando nos guiar. Mas como fazer isso se a maior parte do tempo estamos presos na correria, no barulho, nas preocupações do dia a dia? Como alcançar alguém que não para de pensar, de se preocupar, de planejar? A resposta é simples: através dos sonhos. Quando você dorme, as barreiras da mente racional caem, o ego se aquieta, as defesas se dissolvem, e é nesse estado de abertura total que a comunicação espiritual acontece com mais facilidade. Seus guias aproveitam esses momentos preciosos para te mostrar coisas que você precisa ver, para te avisar sobre situações que estão por vir, para te confortar quando você está passando por momentos difíceis. Mas atenção, nem todo sonho é uma mensagem espiritual. Zíbia fazia questão de deixar isso claro. Existem sonhos que são apenas processamento mental, resíduos do dia, medos e ansiedades sendo elaborados. E tudo bem, esses sonhos também têm sua função, mas os sonhos que vêm dos planos superiores são diferentes. Eles têm peso, eles têm luz. Eles têm uma qualidade única que você aprende a reconhecer com o tempo. Como reconhecer então? Primeiro, preste atenção na sensação ao acordar. Se o sonho te deixou em paz, mesmo que o conteúdo fosse difícil, é um bom sinal. Os mentores não vêm para te assustar, vêm para te orientar. Segundo, observe os símbolos. Água, luz, pessoas vestidas de branco, lugares elevados, esses são sinais clássicos de comunicação espiritual. Terceiro, perceba se há uma mensagem clara, mesmo que simbólica. Algo que você sabe que precisa entender, mesmo que não saiba ainda como. Zíbia também ensinava que muitas vezes sonhamos com pessoas queridas que já partiram porque elas realmente nos visitam. Não é memória, não é saudade criando ilusões. É um encontro real no plano astral. E esses encontros são presentes preciosos, momentos em que o véu entre os mundos se torna fino o sufficiente para permitir que o amor atravesse. Se você teve um sonho assim recentemente, saiba que foi real e que a pessoa que você ama continua cuidando de você, mesmo de longe. Existe um tipo especial de sonho que Zíbia chamava de sonho revelador. É aquele que não te deixa em paz, aquele que você não consegue esquecer, não importa quanto tempo passe. Ele fica ali, vivo na sua memória, pedindo para ser compreendido. E há um motivo para isso. Esse sonho carrega uma revelação sobre o seu destino. Pode ser um aviso sobre uma decisão que você está prestes a tomar. Pode ser uma orientação sobre um caminho que você deveria seguir, mas está evitando. Pode ser até uma revelação sobre dons e talentos que você ainda não desenvolveu. Os sonhos reveladores vêm para iluminar algo que está oculto, para te mostrar possibilidades que você nem imaginava existir. Quantas vezes você já ignorou a intuição? Quantas vezes já sentiu que deveria fazer algo diferente, mas escolheu o caminho seguro, o caminho conhecido? Os sonhos reveladores vêm justamente para te sacudir, para te tirar da zona de conforto, para te lembrar que você tem um propósito maior do que apenas sobreviver. Você está aqui para brilhar, para evoluir, para realizar aquilo que sua alma planejou antes mesmo de você nascer. Mas existe algo que bloqueia muitas pessoas de reconhecerem esses sonhos. O medo. Medo de estar se iludindo. Medo de parecer louco se contar para alguém. Medo de seguir a orientação e errar. E esse medo, Zíbia dizia, é o maior inimigo da evolução espiritual. Porque ele te mantém pequeno, te mantém preso, te impede de acessar todo o potencial que os planos superiores estão tentando te mostrar. Pense comigo. E se aquele sonho repetitivo que você tem não for apenas sua mente pregando peças? E se for seus guias insistindo em te mostrar algo? E se for a chave para desbloquear uma porta que está fechada há anos na sua vida? Você vai continuar ignorando? Ou vai finalmente parar, respirar fundo e perguntar: o que vocês estão tentando me dizer? Tem gente que sonha com lugares que nunca visitou e depois descobre que aquele lugar existe e tem um significado especial na sua jornada. Tem gente que sonha com situações específicas e semanas depois vive exatamente aquilo, mas agora preparado, porque o sonho funcionou como um ensaio. Tem gente que recebe no sonho a solução para um problema que estava tirando o sono há meses, literalmente. Zíbia compartilhava histórias incríveis de pessoas que tiveram suas vidas completamente transformadas, porque decidiram levar seus sonhos a sério. Pessoas que mudaram de carreira, que terminaram relacionamentos tóxicos, que se mudaram para outras cidades, que começaram projetos ousados, tudo porque um sonho revelador mostrou o caminho. E quando você confia e age, o universo conspira a seu favor. As portas se abrem, as pessoas certas aparecem, as oportunidades se manifestam. Agora vamos falar sobre a linguagem dos sonhos. Porque os planos superiores não se comunicam com palavras como nós.
Eles usam símbolos, metáforas, imagens que falam direto com a alma. E compreender essa linguagem é como aprender um novo idioma. No começo parece confuso, mas com o tempo você começa a reconhecer os padrões. Zíbia ensinava que certos símbolos aparecem com frequência nos sonhos espirituais. A água, por exemplo, quase sempre representa emoções, limpeza, renovação. Se você sonha que está nadando em águas claras, é sinal de que suas emoções estão se harmonizando. Se a água está turva ou agitada, pode ser um alerta sobre turbulências emocionais que precisam de atenção. A luz é outro símbolo poderoso. Sonhar com luz intensa, com claridade, com ambientes iluminados indica presença espiritual elevada. Seus mentores estão perto, você está sendo guiado. Quando a luz aparece no sonho, preste muita atenção no que acontece ao redor dela, porque ali está a mensagem principal. Voar nos sonhos tem um significado lindo. Representa liberdade, expansão da consciência, superação de limites. Se você sonha que está voando com facilidade, é porque sua alma está te mostrando que você é capaz de ir além do que imagina. Mas se no sonho você tenta voar e não consegue, ou voa com dificuldade, pode ser que algo esteja te prendendo na vida real. Medos, crenças limitantes, situações que você precisa liberar. Encontrar pessoas vestidas de branco, ou em tons claros geralmente, indica a presença de seres de luz. Pode ser um mentor, um anjo, ou até alguém querido que já partiu, mas voltou para te visitar. Esses encontros são sempre significativos. Preste atenção no que essas pessoas dizem ou fazem no sonho. Cada gesto, cada palavra carrega orientação. Já sonhar com escadas, montanhas ou lugares altos simboliza ascensão. Você está subindo espiritualmente, evoluindo, chegando a um novo nível de compreensão. Se no sonho você consegue chegar ao topo, é sinal de conquista próxima. Se ainda está subindo, é sinal de que está no caminho certo, mas a jornada continua. Por outro lado, sonhar com quedas, lugares escuros ou situações assustadoras nem sempre é ruim. Às vezes são avisos, seu inconsciente ou seus guias te mostrando algo que você precisa encarar, algum medo que precisa ser transformado, alguma sombra que precisa de luz. Zíbia sempre dizia que os sonhos difíceis são tão importantes quanto os bonitos, porque ambos nos ensinam. O segredo está em não interpretar tudo de forma literal. Os sonhos falam em metáforas. Se você sonha com a morte de alguém, raramente significa morte física. Geralmente simboliza fim de ciclo, transformação, renascimento. Se sonha com bebês, pode estar falando de novos começos, projetos nascendo, partes suas que estão sendo renovadas. E aqui vai um conselho precioso que Zíbia sempre dava. Comece um diário de sonhos. Ao acordar, antes mesmo de se levantar da cama, anote tudo o que lembrar. Não precisa fazer sentido naquele momento, só registre. Com o tempo, você vai começar a perceber padrões, símbolos que se repetem, mensagens que ficam mais claras quanto mais você presta atenção. Um dos ensinamentos mais reconfortantes de Zíbia, Gasparetto, é sobre os sonhos com pessoas que já partiram. Ela sempre foi muito clara. Quando você sonha com alguém que já morreu e o sonho é nítido, tranquilo, amoroso, não é apenas sua saudade criando imagens. É um encontro real. A pessoa que você ama está te visitando. No plano espiritual, não existe a separação que sentimos aqui. Lá, o amor continua sendo o fio que conecta as almas. E quando aqueles que nos amam percebem que estamos sofrendo, com saudade, com dúvidas, com dor, eles pedem permissão para nos visitar durante o sono. E esses encontros são presentes divinos, momentos sagrados em que o véu entre os mundos se torna transparente. Talvez você tenha sonhado com seu pai, sua mãe, um avô, uma avó, um filho, um amigo querido. E no sonho tudo estava bem. A pessoa estava em paz, sorrindo, te abraçando. Você acordou com uma sensação estranha, mistura de alegria e melancolia. Alegria porque sentiu a presença. Melancolia porque ao acordar, percebeu que está aqui e a pessoa está lá. Mas saiba que aquele encontro foi real. Tão real quanto qualquer conversa que vocês tiveram quando a pessoa estava viva. E muitas vezes, esses sonhos vêm com mensagens, palavras de conforto, orientações sobre decisões que você precisa tomar, avisos sobre situações que estão chegando. As pessoas que nos amam do outro lado não perdem o interesse por nossa vida. Pelo contrário, elas acompanham tudo, torcem por nós e, quando podem, interferem sutilmente para nos ajudar. Zíbia contava histórias emocionantes de pessoas que receberam avisos através desses sonhos. Avisos que salvaram vidas, que evitaram acidentes, que impediram decisões ruins. Porque quem está no plano espiritual enxerga com mais clareza, vê coisas que ainda estão por vir. E quando amam alguém aqui, fazem de tudo para proteger. Mas tem algo importante
que você precisa saber. Se você sonha com alguém que partiu e a pessoa está triste, pedindo ajuda ou presa em algum lugar, isso também é um chamado. Pode ser que essa alma precise de orações, de luz, de perdão, e você pode ajudar. Ore por ela. Acenda uma vela. Mentalize a pessoa envolvida em luz. Perdoe se houver mágoas pendentes. Muitas vezes é isso que a alma precisa para seguir em paz. A saudade dói. E quando a gente perde alguém, parece que um pedaço nosso vai junto. Mas os sonhos nos lembram que a morte não é o fim, é só uma passagem. E que o amor, o verdadeiro amor, não morre nunca. Ele apenas muda de endereço, mas continua vivo, pulsante, eterno. Se faz tempo que você não sonha com alguém querido que já partiu, não significa que a pessoa te esqueceu. Pode ser apenas que você está com a mente muito agitada, muito presa nas preocupações do dia a dia. Antes de dormir, faça uma prece. Peça para encontrar essa pessoa no sonho. Agradeça pela presença dela na sua vida e deixe o coração aberto. Muitas vezes, a visita acontece justamente quando você para de forçar e simplesmente confia. Agora você pode estar se perguntando: está bem, entendi que os sonhos são importantes, que trazem mensagens que podem mudar meu destino. Mas como eu faço para receber essas mensagens com mais clareza? Como posso abrir esse canal de comunicação com meus mentores espirituais? Zibia ensinava que é um processo. Não acontece da noite para o dia, mas quanto mais você se dedica, mais claro o canal se torna. E o primeiro passo é simples: intenção. Antes de dormir, declare sua intenção de receber orientação através dos sonhos. Pode ser em silêncio, pode ser em voz alta, pode ser só um pensamento sincero. O importante é avisar seus guias que você está pronto para escutar. Faça uma oração. Não precisa ser nada elaborado. Pode ser assim: queridos mentores, queridos guias de luz, eu abro meu coração para receber a orientação de vocês. Mostrem-me através dos sonhos o que eu preciso saber, o que eu preciso ver, o caminho que eu preciso seguir. Protejam meu sono e me permitam lembrar das mensagens ao acordar. Gratidão. Depois cuide do ambiente. Um quarto tranquilo, escuro, silencioso facilita a conexão. Se possível, evite dormir com a televisão ligada ou olhando o celular até o último segundo. Essas energias eletrônicas agitam a mente e dificultam o mergulho profundo necessário para os sonhos espirituais. Prefira ler algo leve, ouvir uma música suave ou simplesmente ficar em silêncio alguns minutos antes de dormir. Mantenha papel e caneta ao lado da cama. Ou use o celular só para isso, porque a memória dos sonhos é frágil. Se você não anotar assim que acordar, vai esquecer. E muitas vezes os detalhes que parecem bobos na hora são justamente os que carregam as mensagens mais importantes. Anote tudo: as pessoas, os lugares, as cores, as sensações, os diálogos, tudo. Com o tempo você vai notar padrões. Vai perceber que certos símbolos aparecem com frequência, que certas pessoas surgem nos sonhos quando você está prestes a tomar decisões importantes, que certos lugares representam estados emocionais específicos. E essa é sua linguagem pessoal com o mundo espiritual, única, só sua. Outra prática poderosa é fazer perguntas antes de dormir. Se você está com uma dúvida, uma decisão difícil, uma situação complicada, pergunte diretamente aos seus guias. Queridos mentores, preciso de orientação sobre tal situação. Mostrem-me o melhor caminho. E então, solte. Não fique remoendo. Confie que a resposta virá. Pode ser naquela noite, pode ser na próxima, pode ser em uma semana, mas virá. E quando vier, preste atenção. A resposta nem sempre é óbvia. Pode vir em forma de símbolo, pode vir em forma de sensação, pode vir através das palavras de alguém no sonho. Seu trabalho é estar atento, receptivo, confiante, porque seus guias estão falando. Só falta você escutar de verdade. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Nada na sua vida é por acaso. Você foi guiado até este vídeo porque existe algo que você precisa saber, algo que seus mentores espirituais querem que você compreenda. Seus sonhos não são apenas sonhos. São pontes, são mensagens, são mapas do seu destino sendo revelados a cada noite. Zibia Gasparetto passou a vida inteira nos lembrando que somos seres espirituais vivendo uma experiência humana e que durante essa experiência nunca estamos sozinhos. Há seres de luz nos acompanhando, nos orientando, nos protegendo. E os sonhos são uma das formas mais lindas e gentis que eles encontraram para nos alcançar. Então, a partir de hoje, preste atenção naquele sonho que te deixa inquieto, naquele símbolo que se repete, naquela pessoa que aparece quando você menos espera, naquela sensação estranha ao acordar. Tudo isso está te dizendo algo. E esse algo pode ser exatamente a peça que falta para você desbloquear o próximo nível da sua vida. O seu destino não está escrito em pedra. Ele está sendo co-criado a cada escolha que você faz, a cada pensamento que você cultiva, a cada sonho que você decide honrar ou ignorar. E quando você começa a trabalhar em parceria consciente com seus guias, através da atenção aos sonhos,
sua vida muda, portas se abrem, caminhos se iluminam, milagres se manifestam. Mas você precisa fazer a sua parte. Não adianta receber a mensagem e ignorar. Não adianta sonhar com a orientação e continuar fazendo tudo do mesmo jeito. Os sonhos te mostram possibilidades, mas você precisa ter coragem de agir, coragem de mudar, coragem de confiar mesmo quando não entende tudo. Então eu te convido agora a fazer um compromisso com você mesmo. A partir de hoje, você vai levar seus sonhos a sério. Vai anotar, vai refletir, vai perguntar, vai agradecer e vai estar aberto para receber as orientações que os planos superiores estão te enviando todas as noites. Porque você merece viver a vida que sua alma sonhou. Você merece realizar o propósito que te trouxe até aqui. Você merece ser feliz, pleno, realizado. E tudo isso está sendo preparado para você, inclusive através dos seus sonhos. Basta você decidir acordar não só do sono, mas acordar para a verdade espiritual que habita em você. Que você seja abençoado com sonhos claros e reveladores. Que seus mentores continuem te guiando com amor e sabedoria. Que você tenha coragem de seguir os caminhos que eles estão iluminando. E que sua vida seja cada dia mais um reflexo lindo da luz que você carrega dentro de si. Os sonhos são presentes divinos. Não deixe mais nenhum presente sem abrir. Sua vida está prestes a mudar. E tudo começa quando você decide prestar atenção. O universo está falando com você. Você está escutando? Me conta aqui nos comentários. Qual foi o último sonho que marcou você? Aquele que você não consegue esquecer? Compartilhe. Sua experiência pode ser exatamente o que outra pessoa precisava ler hoje. E se você sentiu que essa mensagem chegou no momento certo, deixe um. Isso me mostra que estamos no caminho certo, juntos. E se você quer continuar aprofundando sua conexão espiritual, seu autoconhecimento através do tarô e da espiritualidade, tem um vídeo especial que eu preparei que vai complementar perfeitamente tudo que você acabou de aprender aqui. Vou deixar o link aqui em cima. Não perca. Gratidão pela sua presença. Gratidão pela sua atenção. Gratidão por você existir. Nos vemos no próximo vídeo. Que a luz dos seus mentores te guie sempre.